Você já sentiu que o seu corpo guarda histórias que a sua mente nem lembra? Que há emoções, traumas ou padrões invisíveis, mas que moldam quem você é hoje? Sheila Gonzalez traz exatamente isso em seu trabalho, a união entre estudos científicos na saúde da mulher e terapias orientais com técnicas próprias para ajudar a mulher a acolher, liberar e integrar o seu corpo e a sua alma. Seja bem-vinda ao No Life Talks, um espaço seguro para refletirmos sobre autodesenvolvimento, saúde mental e bem-estar. Eu sou Gabi Vasconcelos e hoje vamos conversar sobre como memórias guardadas no corpo, sombra e luz se entrelaçam. Mas Sheila, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vinda ao No Life, é um prazer recebê-la aqui. Ai, muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço e eu espero contribuir, né, com o meu trabalho, com a minha experiência e poder ajudar as pessoas também. Que legal. E Sheila, me conta um pouco sobre essa questão do corpo armazenar memórias. Eu sempre ouvi que o corpo fala, mas que ele armazena memórias e que isso fica na gente, isso é demonstrado de alguma forma. Como que isso funciona na sua prática? Então, Gabi, o corpo da gente, assim, desde a gestação, a gente já começa a perceber e dentro do nosso cérebro mesmo, a observar e guardar tudo que a gente está vivendo. Então, o nosso primeiro lar, que é o útero de nossa mãe, é onde a gente começa já a receber informações. Então, aquilo tudo vai sendo gravado. O que acontece? Muitas vezes, a gente não consegue gravar e receber do ambiente, que no caso, no útero é a nossa mãe, são informações boas, são informações que vão te trazer sensações agradáveis, que é de acolhimento, é o amor genuíno, sem o apego. Então, muitas vezes, o que acontece? Você já, dentro do útero, já está captando todas as informações ao redor de dor, de rejeição, de abandono, violências. Muitas vezes, aquele bebê não queria estar ali, ou porque a mãe o rejeitou. Às vezes foi uma gravidez indesejada, ou ela está passando por muito estresse. Então, assim, o mundo ideal, o mundo perfeito, seria que, desde o momento da gestação, a mulher já tivesse tanta consciência que ela passasse tudo isso de energia, de sentimentos e emoções positivas para o seu bebê. Mas isso não existe, porque a gente vive realmente num momento, num mundo onde você está cercado de emoções e energias e situações e problemas e desafios que deixam que a gente passe por dores, por traumas, né, por medo, por raiva, por angústia. Então, são uma gama de sentimentos que são negativos e acaba ficando ali armazenado. Então, a gente vai trazendo tudo isso falando aqui só dessa vida, tá? Se a gente parar para olhar num modelo espiritualista, a gente poderia ir além, falar de outras vidas, mas eu vou focar por enquanto só aqui no momento atual em que a gente vai armazenando. Quando você é criança, também, aí vai juntando, vai somando o quê? Vivências que você teve quando criança. Eu trabalho com bebês também, né? Com amamentação. E aí, o que eu vejo nas famílias que eu vou atender é que eu mesma passei isso comigo quando eu tive meu filho. Pessoas que falam sem maldade ou inconscientemente como esse bebê é danadinho, como esse bebê é preguiçoso, como ele é folgado. A criança tem 5 dias de vida, 7 dias de vida e já estão taxando essa criança, esse bebê recém-nascido. E ela tá gravando. Que nem sabe, que nem sabe que ela está gravando tudo isso. Então, eu sou folgado, eu sou preguiçoso. Vai internalizando. Exatamente. E aí, como é que depois você vai, ao longo da tua vida, vai moldando quem você é? Então, eu mesma vivi, desde a minha infância, várias situações que fui percebendo quando eu era, né, foi ficando adolescente, na fase de adulta, quando as meninas têm muito isso de se comparar com outras meninas, que a tua coleguinha é mais bonita, e aí você tá num grupo de outras crianças, com outras mães, por exemplo, que foi o que eu vivi, eu era a Mônica, né, dentuça. Mônica e Olivia Palito eram os meus apelidos, né, porque eu era muito magra, e dentuça, né, porque eu usei chupeta, enfim, tive que usar aparelho, então era a Mônica.
E aí, sempre tinha umas amiguinhas do lado que eram muito lindas. E aí, as outras mães ou outras pessoas, ai, como a fulaninha que é linda, maravilhosa. E eu ali, ó. E eu ali, invisível. Invisível, assim, sabe, Gabi? Tudo isso fica o quê? Gravado na gente. Então, você não é bonita, você é feia, você não é suficiente. Então, tudo vai aqui. Mas isso molda o que? As nossas escolhas depois. Então, se eu não posso, se eu sou feia, se eu sou insuficiente, então por que eu vou querer uma coisa grandiosa, uma coisa melhor para mim, algo que realmente eu mereça? Então, eu fui observando isso em mim, no meu jeito de viver, nas escolhas que eu tive, nos relacionamentos que eu me deixei levar e eu permiti com que certas pessoas estivessem na minha vida, porque eu não me achava o quê? Suficiente. Todas essas memórias estavam gravadas em mim de que eu não sou bonita, de que eu não mereço, de que eu sou feia, ou de que eu sou burra. E isso muitas pessoas acabam vivendo. Muitas meninas e meninos, e depois a gente quando se torna homens e mulheres. Então, é mais ou menos por aí, né? E como que a gente pode identificar que algo emocional está ali se manifestando fisicamente? Então, o que eu fui percebendo em mim são os padrões de repetição. Então, são padrões, por exemplo, de abusos na vida. Então, se você tem sempre os mesmos padrões de seja um chefe ter um namorado, um marido, né, um familiar que vai abusar de você. Então, no meu caso, foi isso que aconteceu. Pessoas sempre abusavam de mim. Por quê? Então, o que acontecia? Eu me permitia sofrer esses abusos porque eu não me sentia suficiente. E aí, no corpo, como que isso pode se manifestar no corpo, né? Que é mais ou menos essa linha aqui é o meu trabalho hoje. Quando eu fui ser mãe, né? Então, me trouxe muita consciência corporal e eu fui percebendo os desequilíbrios que as mulheres acabam tendo por conta desse mal-estar, dessa sensação de inadequação que a mulher traz, inconscientemente. Então, como eu não sou inadequada, eu estou negando a mim mesma. No meu caso, eu neguei o meu feminino em algumas fases da minha vida, e uma delas, no meu caso, foi, por exemplo, ficar alguns anos sem menstruar. Então, Nossa. isso foi no meu feminino. Onde é o feminino? No útero, né, no ciclo menstrual, e problemas no útero e ovário, ou nas mamas, que é, por exemplo, o câncer de mama, né? Ou nódulos e problemas nas mamas. Então, quando a mulher, por exemplo, né, tem outras questões que podem se manifestar no corpo físico, questões de espinhas, né, quando você também não se aceita, então o rosto acaba ficando cheio de espinha, outras doenças de pele, tem várias coisas. Psoríase, né? Psoríase. Manifesta-se nas juntas. Eu lembro que eu tive muito, era gastrite nervosa, e é sempre, ai, quando eu escondia muito, né? Tava ali, guardava muitas coisas pra mim, aí ficava, aí me dava aquela gastura, aquela queimação. Isso, é isso mesmo. Você não está digerindo algo, né? Então, um problema digestivo, o que é o sistema digestivo? Então, vai desde aqui, né, dessa parte aqui da garganta até o intestino mesmo, né? Então, você não está digerindo algo, então vai se manifestar como no físico. Então, no teu caso, foi uma gastrite. Pode ter gente que vai ter outras questões nesse sistema digestivo. E algo mais recente também, eu passei um período, né? Tava de conturbado na questão de casamento, e eu comecei a sentir que tinha algo preso aqui. Uhum. E aí eu fui, né? Eu sou muito noiado. Fui no médico, fui saber. Aí ele falou: não, tá tudo ok. Aí eu falei: não, meu primo teve problema na tireoide. Eu fui lá, fiz a Ultrassom. ultrassom pra saber, não, tá tudo normal, não sei o quê. Aí até que a médica falou: então, Uhum. eu acho que talvez você vai no psicólogo e tal, porque talvez isso daí seja uma manifestação sua. Você tá nervoso com alguma coisa, Uhum. é psicológico, acredito, né? Pode ser outras coisas que a gente pode identificar aqui, mas pelo que eu conheço, é psicológico. E ter essa consciência já resolveu. Assim, já resolveu. Eu falei, E aí a gente volta pra terapia e começa a tratar e começa a investigar pra entender. Porque às vezes, né, às vezes você tá guardando tudo, você tá evitando um conflito. Eu sou uma pessoa que, não que eu goste de evitar conflito, mas assim, eu procuro ficar mais na minha. Às vezes
ficar em paz, a gente acaba não, né, tendo essa paz. Na verdade, a gente traz tudo para dentro. Aham. E aí acaba se manifestando dessa forma, né? E você pode citar algum caso assim de bloqueio físico de alguém que você tratou, que trata, que de repente estava demonstrando um padrão emocional profundo? Sim, sim. As mulheres que eu atendo, geralmente vai muito pela linha da questão da sexualidade, que também impacta no corpo físico. Então, muitas vezes a mulher tem um parceiro, né, tem um relacionamento, e aí sente que ela tá vazia dentro daquele relacionamento, porque a sexualidade dela não tá completa, né? Porque quando a gente tem um relacionamento, isso faz parte, e muito, né? Que senão a gente é amigo, né? Então, a sexualidade num casal, quando tá em desequilíbrio, e a mulher procura essa ajuda, porque realmente ela percebeu que no corpo dela ela não consegue colocar, que essa questão até que você falou, a mulher, às vezes, para evitar conflito, ela deixa aquela situação passar, em que ela não tem uma boa vida sexual, por exemplo, e aí isso manifesta no corpo dela, por exemplo, com uma candidíase, tá? Então, a candidíase, ela tá bem relacionada a essa mulher que ela vem de raiva, né? Então, eu tô com raiva ali da minha situação, da minha sexualidade com o meu parceiro, não tá legal, nós dois aqui juntos, na nossa vida sexual, e aí se manifesta através de uma candidíase. Então, eu já atendi mulher que veio com essa queixa de não conseguir ter prazer durante a tua relação com seu parceiro, e aí ela apresenta a candidíase de repetição, que não é normal. Claro, a candidíase, ela engloba muitas questões fisiológicas do nosso corpo, da alimentação, né, da acidez, enfim, do estilo de vida, do estresse, do cortisol, adrenalina. Assim, eu ficaria aqui 2 horas falando só da candidíase no quesito da alimentação, do estilo de vida, de como que é todo o nosso modus operandi da nossa sociedade. Mas, quando a gente começa a cavucar ali, né, vai adentrando, e aí essa mulher realmente fala, e não foi uma, foram várias, dessa questão de não estou aguentando mais ter que lidar com meu parceiro, ele não é bom, assim, a gente não se entende, né, na nossa intimidade, e aí eu preciso me olhar primeiro, porque tudo diz respeito a nós. Então, o meu trabalho, Gabi, é fazer com que a mulher olhe para ela, não é o parceiro, é ela. Então, o que que não está bom em mim? O que que eu não estou gostando? Por que que eu tô com essa raiva que se manifesta como uma candidíase, por exemplo? E como que eu posso me mudar e, a partir daí, mudar a minha relação? Então, eu não coloco a mulher como uma vítima coitada. Eu sou responsável pela minha vida, pela minha cura, pela minha consciência de mim mesma e para fazer as alterações. Então, quando a gente traz a consciência, como você colocou, aí sim a gente vai para um passo seguinte, que é eu quero sair dessa situação. Então, a mulher que chega para mim, ela já chega mais ou menos meio caminho andado. Uhum. Tipo, eu quero melhorar isso, Tá eu quero... procurando uma solução. Exato, eu já sei que tem algo errado, né? E eu quero mudar. E aí eu trago isso para ela. Eu não, assim, eu acolho essa mulher. Então a palavra acolhimento, ela é muito forte em mim, no meu trabalho, mas trazendo a responsabilidade para você. Não é ele o culpado, é ele o vilão, é ele o homem que estragou com a tua vida ou algo assim. Não. Eu é que tenho que mudar em mim, né, e me posicionar. É aí que a gente entra, né, nessa questão da gente também se posicionar a partir das minhas mudanças internas. Então, muita mulher vem com essas queixas e a partir daí a gente vai trabalhar para liberar toda essa questão que está incomodando a ela. E quando a mulher ela vai te procurar uma solução, aí a gente entra numa questão da técnica que você utiliza, né? Como que você une esse conhecimento fisiológico, essas terapias orientais, energéticas ou até mesmo integrativas que você realiza? Então, aí eu fiz um combinado, né, de tudo que eu estudei, que eu aprendi e que eu fui vivendo em mim. Então, tudo que eu faço ali nos atendimentos é que eu vivi, eu passei por essas transformações e passo, né? Eu falo que quando você é terapeuta, quando você trabalha com outra, você está em constante processo de autoconhecimento, de autorreflexão, que é a partir daí que eu vou sentindo em mim e no meu corpo para poder usar nas mulheres. Então, hoje em dia, né, eu fui criando, fui aprendendo e vou agregando, né, coisas. Então, para mim, a frequência, o som é muito importante. Então, eu uso meditações ativas,
e passivas. As ativas são aquelas em que a pessoa faz movimentos corporais, né? E ela tá sempre focada na respiração, porque através da respiração a gente consegue liberar bastante coisa. E também através dos sons. Então, sejam sons de mantras ou músicas, ou sons de instrumentos que eu uso também. Então, eu uso alguns instrumentos ancestrais, né, do xamanismo, porque eles também ajudam a liberar, né? E o toque. Então, como eu tenho algumas formações na terapia tântrica, então eu faço alguns toques no corpo, que vão desde a cabeça até os pés, para liberar. Então, o que eu falo para a pessoa, né, quando a gente está nesse processo? Primeiro que não é tudo que a gente faz em todas as sessões, então eu vou sentindo ali a pessoa, então o meu trabalho, além de ter o aprendizado, né, de tudo que eu estudei e de ter uma técnica, mas ali na hora eu vou às vezes modificando e alterando, tá? E aí, então, a gente faz esse movimento de acordo com o que a pessoa pede ali também, no momento. Então, eu uso algumas meditações, então aquele dia vai ser alguns toques, e aí a gente vai fazendo e a pessoa realmente tem ali liberações na hora que, às vezes eu falo, nossa, né, é forte mesmo. Acho que também tem um trabalho, assim, bem intuitivo, né, seu com a pessoa, né? Acho Sim. que o corpo dela vai falando, você vai sentindo. Uhum. Exato. O que acontece? Eu sou enfermeira, obstetra, então eu sou há 23 anos, eu trabalho com a área da saúde e com o corpo da mulher e do homem também. Eu trabalhei muito com homem porque eu tenho uma formação em urologia também. Então eu sempre toquei muito as pessoas, né? Sempre foi um trabalho, até a gente fala na área da saúde, que é invasivo, porque eu toco partes íntimas. Então são 23 anos tocando, então eu fui percebendo ao longo desses anos, e tocando desde bebê até os idosos de 90 e tantos anos. Então eu sempre tive essa gama muito grande, né, de toque no corpo. E quando você toca muito, você vai percebendo pela face da pessoa, pelo como ela se contrai, pelo arrepio, né, o choro, né, o riso. Então, assim, é uma percepção que eu fui, assim, agregando no meu sentir ao longo dos anos. Então, quando eu fui adentrando esse mundo terapêutico, que foi depois da minha maternidade que me transformou muito, que através do meu toque em mim, né, do meu parir, né, o gestar, que é você gerar uma vida, eu fui olhando nos outros. Então, é muito intuitivo mesmo. Então, quando alguém me pergunta, algum colega, ou quando uma mulher me procura, eu falo assim, aqui o foco é se entregar, é soltar. Né? Então, no Tantra, né, que eu estudei o Osho, por exemplo, que é uma terapia do soltar, que ele fala que para você liberar os hormônios do orgasmo, que são os hormônios do prazer, que além da ocitocina, que é o principal hormônio, a gente tem as endorfinas, a serotonina e a dopamina, que são os hormônios do prazer. Você tem que estar muito relaxado. E esse relaxar requer o quê? Que você feche os olhos e você deixe fluir essa fluidez. Então, o Osho fala muito da fluidez, a fluidez do corpo. As mulheres chegam para mim travadas, muito tensas, né? Você vê aqui pelos ombros, o corpo, o quadril. Então, a meditação ativa é para quê? Ajudar a o quê? Liberar. Através desse movimento do corpo, do quadril, você vai liberando essas cargas, né? Essas couraças que a gente traz. É Entendeu? interessante você falar sobre essa questão do toque. Para mim, sempre é muito íntimo mesmo. Inclusive, até hoje, eu não gosto que as pessoas me toquem. Assim, pessoas, tipo, que eu não conheço, que eu não tenho intimidade. Antes de sair, de vir pra cá, aconteceu algo bem atípico. Eu tava aguardando o Uber e uma senhora, né, eu acho que meio doidinha de bairro, ela chegou e comentou sobre uma pessoa lá e eu não entendi muito bem. Aí ela veio pegar ela veio com a mão assim, eu olhei, aí ela só tipo, limpou aqui, tinha tipo um galinho e seguiu, eu achei super estranho. Então eu tenho um pouco de receio quando as pessoas me tocam. Eu tratei muito isso na terapia, inclusive com a minha primeira psicóloga antes, né, que eu não fazia online, né, e ela sempre fazia questão de me dar um abraço. Vem cá que eu vou te ensinar. E me abraçava forte, porque para também ter aquela questão dos neurotransmissores, entendeu? Então, isso daqui. E aí, toda vez ela fazia isso, e você tem que começar a praticar mais isso, né? Mas é só quem realmente eu tinha uma certa intimidade, porque para mim, né, quando alguém chega a te tocar já, é quem eu deixo, quem eu permito,
E então, assim, tenho que trabalhar isso daí, mas é muito interessante, porque as pessoas, de fato, às vezes são travadas, totalmente travadas. Você toca, de repente, assim, a pessoa chega, Uhum, é, uhum. treme, entendeu? Dependendo do tipo de situação que ela tá mentalmente, vamos dizer assim, com Sim. alguma relação. E como que você adapta essas práticas, né, do contexto ocidental e científico desses autores que você citou, para que elas sejam compreendidas e acolhidas pelas mulheres que você trabalha, por exemplo? Então, é um trabalho bem devagarzinho, assim. Algumas mulheres que já vêm num processo de terapia, ou terapias integrativas, né, que já têm um certo conhecimento, ou já fizeram algum outro tipo de terapia integrativa, diferente de uma terapia com um psicólogo, por Uhum. exemplo, que foi o que você fez. Então, elas já têm um pouco mais de abertura. Essa terapia corporal que eu faço, né, que eu não falo só que é tântrica, porque eu faço essa junção de outras técnicas, né, a mulher tem que estar um pouco aberta e a gente vai passo a passo, de acordo com o que a mulher quer. Então, eu atendi, há um tempo atrás, uma mulher de 40 anos que nunca teve um orgasmo. E aí, eu falei para ela, a gente vai com calma, né, você vai ditando aqui o caminho, porque eu não posso abordar isso com você em uma única sessão. Eu não sei aqui o que você traz ao longo dos seus 40 anos, algum trauma, algum bloqueio teu que te impede de você relaxar e soltar. Até consigo mesma, eu não digo nem com um parceiro, porque ela estava tendo um relacionamento, só que era um relacionamento com uma pessoa casada. Então ela trazia muita culpa e ela se travava inteira, porque ela, ao mesmo tempo que ela gostava de estar com aquela pessoa, ela sabia inconscientemente que é, é como se ela não se permitisse ter alegria ou felicidade ao lado Se desse homem. punia, né? Exato, era uma alta punição, né? Então eu falei, a gente tem aqui várias frentes de trabalho e isso não dá para a gente se tratar de uma vez, numa única sessão. Então, o meu trabalho ele é bem pingadinho assim mesmo, sabe? Cada dia a gente vai indo de acordo com a sua abertura. Eu sou uma pessoa que, quando eu comecei a perceber as minhas sombras internas, né? Que são sombras que a gente fala, que são partes nossas, eu já mergulhei fundo em terapias integrativas, né? Eu sou adepta do xamanismo, né? Das medicinas da floresta. Então a gente vai muito fundo, né? Quando você consagra essas medicinas. E você vai ali, você se encontra ali nua e crua, com partes muito obscuras suas. Mas ali tudo é feito um movimento energético e espiritual muito forte, muito profundo para te limpar. E aí depois você tem que ir fazendo todo um trabalho. Eu sou assim, Sheila, isso é a minha característica, porque eu falei, se é para me limpar, eu quero me limpar mesmo. Eu vou até as profundezas do meu ser, eu Vai vou, investigar eu mesmo. vou lá no E fundo. quando você fala medicinas da floresta, quais são, assim? Quais é que você pratica? Ou se você praticou, não pratica mais? Sim, eu consagrei, né? E consagro ainda, mas não com muita frequência. A ayahuasca, Uhum. o rapé, a sananga, né? Que é um que você pinga nos olhos, e o bufo, que é uma outra medicina, que essa é a mais poderosa que tem, né? O bufo é uma medicina de um sapo e Ah, sapo bufo. é um sapo que só tem no México, no deserto ali, e é um cristalzinho que é uma glândula que sai da bochecha dele. E é uma medicina que tem 99% de DMT, né? Que é aquela molécula de metiltriptamina. E ela é a que tem a maior quantidade de DMT aqui no planeta Terra. Nossa. E o bufo é bem forte, é bem profundo. Então lá eu consegui. Quer Você dizer, fez tudo isso. já, já eu Então vou. você já viu bastante coisa. Já. Já é bem forte. A gente tem que ter um amparo, uma fortaleza, assim, uma sustentação energética e espiritual muito forte, porque é uma limpeza muito profunda que se faz. E como é se deparar, às vezes, com uma realidade que não tá tão, que a gente não vê, que tá, às vezes, tão escancarada, a gente mostra pra gente, mas a gente não se materializa daquela forma, né? Como é que é lidar com isso? Então, eu não sei se eu entendi bem, mas, por exemplo, se eu estou vendo ali uma questão na pessoa,
que tá muito visível e a própria pessoa não enxerga. Certo. É isso que você quis dizer? Não, eu falo quando você mesmo, na Ah, tá. sua experiência, Ah, tá. você ter ali aquele contato, vamos dizer assim, Ah, né? sim. Porque você não tá vendo, né? E a partir É. desses, né, dessas práticas, você acaba vendo coisas que você não tinha observado e lidar com isso emocionalmente, né? E até fisicamente, porque ali tudo fica bem mais claro, né? Como é que é isso? Na ayahuasca a gente tem as mirações, Uhum. né? Que são como se fosse uma tela, né? Um filme que vai passando e você não tem controle do que tá passando ali, né? As mirações vêm, as visões, e muitas vezes você vai ver coisas boas e muitas vezes não. Então a gente tem ali as liberações na hora, que é através do choro, do bocejo, né? O vômito que vem, a dor de barriga, tudo isso nas mulheres, a menstruação, né? Pode vir um fluxo mais intenso de menstruação, então tudo isso pode Isso aí acontecer. na hora? Na hora. Na hora. É na hora, né? É o mal que passa, né? A gente não fala que você está em mal-estar, é o mal que está passando. Entendi. Então, você tem que ter muita estrutura e confiança. Confiança. Você está sendo guiado por forças invisíveis, de luz, para te ajudar, para te auxiliar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, que é confiar e soltar. De novo, eu estou falando essas palavras, Sim. que é o confiar e soltar. Então, o meu trabalho, Gabi, assim, resumindo, assim, indo, né, para um resumo, assim, é sempre fazer com que a mulher se empodere da tua força, da tua centelha. Então, tudo isso, como eu vi nessas medicinas, e no próprio Tantra, né, quando eu sou uma pessoa que estou ali, a gente fala que é um interagente, né? Quando eu estou ali deitada recebendo esses toques, ou fazendo essas meditações, né, eu tenho que me soltar e liberar para que tudo aquilo que está dentro de mim saia. E ele vai sair através do corpo. Por isso que nas medicinas sai através do corpo, que são essas que eu falei, né? Na minha terapia, também vai sair através de choro, de bocejo. O que a pessoa pode ter depois? Sonhos, pesadelos. A mulher pode, não estava menstruando, pode voltar a menstruar. Pode ter cólica menstrual, né? Do ventre. Pode ter diarreia. Então, enfim, são liberações do corpo que está mostrando que, ó, estamos saindo. Aquela energia acumulada, aquela coisa, aquele medo, aquele trauma está saindo dessa maneira. E muitas pessoas têm atitudes mesmo, como eu atendi o ano passado. É um caso bem marcado, assim, ficou muito marcado para mim, que não foi nenhuma mulher, foi um homem que eu atendi. E ele teve uma catarse imensa ali durante a prática, né? Era um toque só, que era o toque sensitive que eu faço, que é um toque específico, assim, no corpo. E foi uma catarse tão profunda, ele teve uma crise ali, e ele saiu dali da consulta e foi se divorciar. Ele estava há 20 anos casado e ele saiu, Eita, cheiro. foi. E ele pediu o divórcio, assim, ele estava há uns anos tentando se divorciar, não estava um casamento bem feliz. E ele saiu dali, eu falei, e aí ele me mandou mensagem no dia seguinte, porque eu sempre pergunto como a pessoa tá, como ela dormiu e tal, eu faço um acompanhamento mesmo no dia a dia. E ele falou, eu saí daqui, fui falar com a minha mulher, eu pedi divórcio. E assim, foi bem forte. E depois as coisas que aconteceram com a vida dele, assim, se eu falar tudo aqui, vocês caem para trás. Foi. Não, eu quero ouvir. Ele era, assim, católico e tal, e até frequentava outras religiões, né, Umbanda, Candomblé e tal. E aí se converteu para uma igreja evangélica, de uma semana para outra. Gente. Ele, assim, deu uma revertério, acho que essa é a palavra. Você foi lá e converteu o homem pra religião evangélica. Não era minha intenção. Não é, então é assim, Nossa. não era minha intenção. Eu entendo. É assim, são mudanças, são coisas que são Sim, é inesperadas. a verdade que ele quis Encontrou. viver, é que ele encontrou. Exato. Então, assim, por isso que, assim, eu sou muito... são doses homeopáticas. E não é minha intenção. A minha intenção é que você encontre o seu ser divino que há em você. Que você encontre sua essência, que você manifeste a sua essência. O que ela é, o que isso vai reverberar na tua vida prática, eu não sei, nem você sabe.
E é engraçado como, né, as pessoas vão se manifestando de formas diferentes, né? Sim. Vão encontrando soluções diferentes e Uhum. plenitude nisso, né? Isso que é o mais interessante, porque eu jamais pensaria, né, alguém que já tem toda essa bagagem que você disse, e aí faz uma prática como a sua e vai chegar nesse resultado, mas Sim. é mistério, né? Sim. E falando disso, a gente tem muito essa parte de acolher a nossa sombra, né? Não Uhum. só a parte que a gente tem positiva, a gente às vezes quer rejeitar tudo. E como você define essas partes e por que que a gente tem que integrá-las? Tá. Eu sempre falo que enquanto você não integra a sua sombra, o que que é a sua sombra? São suas dores, os seus medos, traumas que você viveu. Que traumas? Traumas relacionados a situações e pessoas, né? Um trauma não é algo que vem sozinho, é teu. O trauma que você traz é relacionado a uma pessoa, a um abuso que você sofreu, a um abandono, a uma rejeição, que são feridas primordiais de todo ser humano, né? Todo ser humano traz essas feridas, que ó, as principais é o abandono e a rejeição. Então você traz traumas que, como eu falei lá no comecinho, às vezes vem desde a gestação, tá? É aquele bebê que se sentiu rejeitado ou abandonado. Às vezes não, mas o próprio nascer, o parir, sair do útero já é um trauma para o bebê, né? Como eu estudo epigenética, que é o estudo da ciência do início da vida, então para o bebê que está naquele lugar quentinho, acolhedor, o útero, está nadando, né? Nós somos aquáticos, sair do útero já é um trauma, né? Do abandono. Nossa, eu saí daqui, estou aqui nesse mundão respirando, né? Já é um trauma. Então, os nossos traumas são relacionados a situações e pessoas. E aí o que acontece? Então, isso faz parte de quem nós somos. Quanto mais a gente rejeita, mais a gente entra naquela energia de eu sofri, eu sofro, eu me faço de vítima, eu mantenho numa frequência energética, né? Que quando a gente estuda o universo e as frequências, a gente sabe que você está ali num padrão muito baixo de medo, de culpa. Então, tudo no universo é frequência. Quando você fica muito tempo vivendo naquela frequência baixa, você vai atrair, né, energeticamente mais daquilo. Então, tem essa frase do Jung que fala: tudo aquilo que quanto mais você rejeita, aquilo persiste na tua vida, né? Aquilo vai persistir, vai se arrastar, Você não vai, encara. você não está encarando. Então, qual que é o X da questão? Trazer para você. Então, eu sofri essa rejeição, eu sofri esse abandono, isso faz parte de mim, eu integro em mim. Sou eu também. Eu sou essa sombra, eu sou essa dor. Então, sombra, né, não tem a ver como se dizem, né, nas religiões, espíritos trevosos que estão com você, né, os capirotos, os demônios. A gente até usa essa frase, os demônios internos. Eu não vou para essa linha religiosa. Eu vou para a linha do quê? Daqueles nossos medos internos. O medo de ser rejeitada novamente vai atrair pessoas e situações que vão te rejeitar novamente. Porque Nossa. num nível muito inconsciente, você mesmo acaba se rejeitando. Eu sei porque eu passei por essa situação de uma maneira muito profunda, há poucos anos Entendi. atrás. Foi de uma maneira tão profunda essa rejeição que eu vivi por um relacionamento amoroso que foi tão grande que a vida se transforma de um jeito que você vai caindo num poço, por isso que eu falei. Eu estava num poço tão profundo que eu falei, agora daqui não dá para descer mais. Daqui é só subir, né? Então, quando eu vi que realmente eu tinha que integrar e parar de, porque fulano é um cafajeste, porque o que as mulheres muitas fazem? Fulano é um cafajeste, ele não presta, eu tenho um dedo podre, aquele homem me abusou, aquele homem é isso, ele é aquilo. Você está olhando para o outro. É olhar para você. Esquece o outro. Vamos começar pelo dedo podre. Então, é isso, não você está externalizando, você está terceirizando e é sobre você. Então, o meu trabalho é que a mulher ela adentre o mundo interno dela e ela tome as rédeas, é a responsabilidade dela. Eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha cura, eu sou responsável pela minha evolução, por tudo. Não é o outro, sou eu. Então, Eu lembro muito uma frase de um filme que eu sempre lembro. Eu acho que é As Vantagens de Ser Invisível, que tinha uma personagem
E ela sempre se envolvia em relações no qual o cara meio que abusava dela, tratava ela mal. E aí, um dia, um personagem, acho que o protagonista, pergunta por que que ela se submete a isso. Acho porque a gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece. Era mais bonito que isso, mas enfim, Uhum, é basicamente isso. Então eu acho que eu mereço uhum. esse tipo de amor, eu acho que eu mereço esse tipo de tratamento. Então a gente acaba Aceitando. então é uma forma de se punir, não sei por que a gente é assim, mas Sim, a como gente que a gente trata isso? Porque, né? não é fácil. Não, não é fácil, é um processo. Como eu falei, tudo é um processo. Não adianta você querer começar hoje e amanhã, eu sou bela, formosa, inteira, completa, plena. Não é assim que funciona. Né? A questão do amor próprio, de você se sentir merecedora, você precisa cavucar, tirar tudo dentro de você, a sujeira, tá? Então pensa, são anos e anos. Vamos pegar o exemplo dessa mulher de 40 anos que nunca teve. A gente tá no orgasmo, que é a pontinha final. Mas no dia a dia, ela aceita viver uma relação com um homem casado, certo? Porque ela acha que merece o pouquinho. Porque o que que você tem numa relação assim? Um muito pouquinho. Você tem uma pessoa que não está disponível para você, não está disposta, e você só vai ter o quê? Aqueles intervalinhos de vida, Sim. certo? Porque ela acha que ela. Você passa o dia, né, esperando por aquele pequeno Pequeno- momento. Exato. Então você merece um pouquinho. Então eu tenho que trabalhar nela o merecimento do todo. Eu sou o todo, eu sou plena, eu sou inteira, eu sou grande. Então, por isso que eu trabalho essa questão das frequências, né? Então ela tá o quê? Na culpa. Ela tá numa energia muito baixa. Eu tô me sentindo culpada por estar vivendo esse relacionamento, mas porque ela traz isso. Provavelmente, ela não quis dar acompanhamento, então eu não sei. Ela, depois de 2 sessões, ela meio que. Ela nem me respondia mais minhas mensagens. E aí, porque é difícil a gente mexer, a gente tá ali cavucando numa ferida, Sim. né? E aí eu teria que adentrar mais assim. Porque existe, né, umas resistências nesse processo, né? E acaba que a pessoa ela vai encontrar uma resistência e talvez ela não esteja pronta naquele momento. Exato, porque é o que eu falei, não é fácil, né? Eu, como eu vivi isso e eu fui muito a fundo, né? A gente sai, às vezes, de algumas sessões, né? Outras que eu fiz, diversas, constelação familiar, fiz várias, mesa radiônica, fiz várias outras, né? Apometria, enfim, todas que eu adoro, assim, eu super acredito, todas têm muito valor, né? E assim, a gente às vezes sai com a cabeça, assim, que você fica um mês, assim, introspectiva, você fica down, você chora, você tem pesadelo, mil coisas, mas você tem que bancar. Eu não preciso limpar essa sujeira. Como eu falei, você precisa limpar aquele teu quartinho, vamos pegar aqui o coração. Então, teu coração tá com aquelas emoções, as mágoas, né? Que a gente fala que são as más águas, né? Você tá com tudo aquilo. Eu preciso limpar, tirar tudo aquilo para entrar a luz, entrar a alegria, o entusiasmo, entrar o vigor, a vitalidade, que o orgasmo está relacionado a isso. É a vitalidade, é aquela energia que nasce aqui do nosso chakra básico, que é esse centro de energia que a gente tem aqui no períneo e vai acendendo, e ela te dá o fogo, né? A gente fala que é esse fogo interno. Então, como que eu vou colocar aqui emoções e frequências positivas se tá tudo cheio de lama, né? Eu falo que você tá lá numa piscina de cocô. Você tem que limpar tudo aquilo para florescer. Entendeu? E é isso que você falou, a pessoa às vezes tem resistência, porque tá mais fácil ali. O nosso ego, que o ego que tá ali naquele modus operandi de sobrevivência, ele tá acostumado com aquilo. São muitos anos vivendo daquela maneira, daquele jeito. Que é ruim, mas tipo, tô acostumada com isso. E quais são as resistências mais comuns que você se depara nesses tratamentos? É a pessoa querer enxergar. Por exemplo, sair do papel do vitimismo e colocar a autorresponsabilidade, essa é uma das coisas mais difíceis. Ninguém quer, né? Não quer, é mais fácil culpar o outro. É muito mais fácil. Ah, mas é fulano que não presta, fulano que... Eu tive várias situações que eu não quero expor aqui, porque eu colocaria pessoas muito próximas a mim, mas assim, eu poderia expor aqui histórias macabras, assim, muito nefastas que eu vivi, e de colocar que a culpa foi do outro, mas eu deixei que a pessoa abusasse de mim. Eu permiti.
Porque eu também já fui muito desse pacifismo de eu não quero briga, eu não quero me posicionar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Aí quando você vai ver, a pessoa tá montando em cima de você. A pessoa vai entrando na sua mente, na sua vida, depois e Totalmente. você fica meio que dependente daquilo. Sim, exato. E você entra num emaranhado, assim, um nó energético que dá, que depois para você sair dá trabalho. Então, o mais difícil nas pessoas é assumir que não diz respeito ao outro, esquece o outro. O outro é aquela famosa frase: você está jogando veneno, tô com raiva do fulano, né? Você está jogando veneno, só quem está se envenenando é você. O que é esse veneno? São as mágoas, a tristeza, a culpa. Isso rebate o quê? No teu corpo. É aquela mulher que vai ter endometriose, que não consegue engravidar, que vive com enxaqueca, que desenvolveu um câncer de colo de útero, um câncer de ovário. Então, o nosso corpo vai falar. Não tem como. Tô lembrando de uma história aqui que eu já. Que exatamente endometriose. Era um rapaz que ele trabalhava comigo e ele, ao longo desse período, eu trabalhei lá uns 5 anos, ele foi desenvolvendo casos com várias mulheres. E casado, e a esposa tinha muita dificuldade para ter filho, e depois, né, descobriu que ela tinha endometriose. E eu não sei, agora eu não sei o desfecho, mas no final ela se operou, conseguiu ter filho e tudo, mas eu não sei se mudou alguma coisa, mas eles ainda continuam juntos. Mas era isso, né? Que engraçado você citar justamente essa doença e essa história, porque a mulher estava sentindo, talvez ela soubesse, talvez ela não soubesse, mas ela estava ali, né? Sim, Dentro. recebendo. Energeticamente, o corpo dela estava recebendo, porque tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, você até falou do toque, porque assim, eu concordo muito com você a questão do toque, de qualquer pessoa vir te tocar. Você tem o teu campo energético, eu tenho o meu. Sim. Se eu tô aqui muito carregada de raiva, de um olhar negativo, vingativo e tudo mais, eu ficar te abraçando, eu vou passar tudo isso para você. Né? Então, eu também tenho um certo limite, assim, de quem vai tocar, né? Então, a questão do abraço, eu concordo com você, eu também não gosto, não, né? Eu gosto de manter um certo limite, assim, não é qualquer pessoa que eu gosto que me toque. Num processo terapêutico, isso é falado de antemão. Então, um processo é uma terapia corporal. Corporal significa o quê? Que vai ter toque. Sim. Então, isso faz parte, a pessoa já vai saber que ali a gente vai ter que tocar, né? Inclusive as partes íntimas. Isso faz parte. Agora, o que acontece num caso como esse? Eu não posso falar porque eu não conheço e tudo mais. A gente fica no achismo aqui. Mas como tudo é energia, provavelmente essa mulher, o corpo dela captou e o nosso útero é o nosso feminino. É o que nos faz ser mulher, é o útero, né? E aí, inconscientemente, ele captou essa energia de rejeição. Porque quando ele tá tendo outros casos, é isso, né? Isso. Ele tinha outras mulheres, amantes e Será que tudo ele tá mais. assistindo? Mas enfim, pode ser. A gente Tava não tá- certo, né? Também, mas ok. Então, no meu ponto de vista também não, né? Mas inconscientemente, energeticamente, ela tá captando essa energia de rejeição. Então, quando eu desenvolvo algo no meu útero, eu estou rejeitando o meu feminino. E se eu quero engravidar, e aí a dificuldade de engravidar é como se meu inconsciente estivesse dizendo, tá vendo? Você não é mulher, você não consegue engravidar. Você não dá conta de gerar um filho. Tá? Isso é pesado, tá? É polêmico, eu sei, é difícil ouvir. Nem todo caso é assim. Algumas são, outras não. Não dá para generalizar. Eu não estou falando que sempre é assim. E vou repetir quantas vezes forem necessárias. Porque não, foi só um exemplo porque que Sim. coincidiu, né? Mas Sim. não entendo, porque tem várias mulheres também que têm filhos, vão tendo filhos e a vida toda, né, vai sofrendo com a infidelidade, né, do marido. Sim, sim. E outras que estão sozinhas, né? Ou mesmo assim querem engravidar e não conseguem. Porque você quer ser, sei lá, mãe solo, por exemplo. Né? E aí também tem muitas questões por detrás. Quando a gente vai adentrar o mundo feminino, né, que foi quando veio na minha gestação, né, entender mais o corpo da mulher, tudo que a gente guarda, né? Como eu falei, eu fiquei 2 anos e meio sem menstruar, quando eu tinha 22 anos mais ou menos, porque eu sofri uma rejeição de um namorado. Eu sofri. No mês seguinte parou minha menstruação. E eu fiquei 2 anos e meio sem menstruar. Porque a menstruação é o meu feminino. É o que me faz ser mulher.
né? E aí, na época, eu fazia muitas terapias tradicional, era psicanálise. E aí, como eu estudava na época numa faculdade de medicina, então lá tinha a casinha do aluno, e aí eles encaminhavam a gente para todos os tipos de tratamento. Então, eu passei na genética, eu passei com um professor lá que era hipnoterapeuta. Eu passei com tantas especialidades, porque a faculdade federal, né? Então, é uma gama gigante, né? De tratamentos e tudo, né? E aí, eu falava assim para minha terapeuta, eu acho que é emocional, doutora. E ela dava risada de mim. E eu pensava, meu, que tanto que eu falo aqui que essa doutora fica rindo de mim, né? E eu sabia que era emocional. E eu tinha 20 anos, na época eu era um zero perto de todo o meu conhecimento que eu tenho hoje. Eu era uma formiguinha, né? Porque eu peguei raiva dos homens. Então, essa minha raiva fez o quê? Bloquear a minha menstruação. E aí, um belo dia, né, eu queria voltar a menstruar, né? Eu falei, não é normal. Porque meus exames estavam todos normais, né? Então, eu não tinha nada, eu sabia que era emocional. E aí, eu estava perto de fazer aniversário, e naquela época eu sonhava muito com a Mãe Maria, Mãe de Jesus. Ela aparecia sempre para mim. Ela inteira aparecia para mim, eu de olhos abertos, né? Eu tenho E esse... era enquanto imagem ou Sim, enquanto pessoa? pessoa mesmo, ela me tocava nessa época, ela parecia muito para mim. E aí, um belo dia, eu tava conversando com ela tava na beira da minha cama, pegando assim na minha mão, e eu falei assim, nossa, tá chegando meu aniversário, né, mãe? Eu gostaria de voltar a menstruar. E aí, eu lembro que ela me acariciava e dava uma risada assim pra mim. Eu acordei, fui no banheiro, quando eu fiz xixi, passei o papel higiênico, o que que veio ali? A menstruação. A minha menstruação. Gente. Então assim, eu pedi e fui atendida, né? Por isso que eu tenho uma conexão muito forte com as mães, né? Com a Mãe Maria, as mães. Então, voltou. E aí, a partir daí, minha menstruação voltou normal. Até um pouco tempo atrás, porque eu já estou no climatério, né? Estou em outra fase da vida, em que a gente não menstrua mais. Mas, assim, era o meu feminino machucado, dolorido, a rejeição. E isso foi uma. Depois eu sofri várias outras rejeições. Então, eu falei, eu preciso curar isso aqui em mim. Então, é ir nessa profundidade, sabe, Gabi? É saber que não é porque o outro te rejeitou que você não vale nada, que você não presta, que você é um lixo, porque eu ouvi muito isso na minha vida. Eu ouvi de pessoas muito próximas a mim, que eu era um lixo, que eu não prestava, que eu era uma vagabunda. Eu ouvi tudo isso, sofri todo esse tipo de violência, e por anos e anos a fio, eu ouvi tudo isso. Então, chega uma hora que eu percebi que falei, é em mim que eu preciso mudar. É em mim, porque não é normal eu estar passando por tudo isso. Então, é criar essa coragem interna de falar assim, eu não aceito mais isso. Eu mereço a grandiosidade, eu mereço sair desse lugar, dessa frequência baixa e ir evoluindo, e ir transmutando e integrando em mim. E você comentou sobre a autora Clarissa Pinkola, né, que ela explora esse arquétipo da mulher selvagem, né, e como recuperar esses instintos, intuição e vitalidade. O que ela dialoga necessariamente com o seu trabalho? É a mulher selvagem, né? Então, esse arquétipo que ela traz, né, nesse livro, que é um livro bem famoso dela, que é As Mulheres que Correm com os Lobos. Então, ela compara, né, os lobos a esse arquétipo da mulher selvagem, que é o quê? Essa mulher intuitiva. Então, está no nosso inerente à mulher intuitiva, que é aquela mulher conectada com a natureza. É aquela mulher, o selvagem vem da natureza. A natureza humana e a natureza ao nosso redor. Porque como a gente tem essa função de geração de vida que vem do nosso útero, né? A gente tem uma conexão com o todo, com a natureza e a nossa natureza interna, muito mais aguçada do que os homens. Então, essa natureza da mulher selvagem, de criar e acolher a sua matilha, que no caso, né, dos lobos são seus filhos, a gente já tem isso com a gente, instintivamente. Então, a mulher selvagem é aquela que instintivamente cuida e acolhe as suas crias, os seus filhos. Então, ela fala que quando você deixa florescer, quando você deixa vir à tona essa mulher selvagem, você vai assumir o teu papel de mulher, porque a sabedoria dela está na intuição dela. A sabedoria da mulher está nisso. O homem o homem tem intuição, o homem tem essa sabedoria, mas a mulher é a mulher.
é diferente. É uma conexão muito mais intensa, muito mais profunda, visceral. A mulher vem a questão do gerar vida é visceral. A gente materializa uma vida. O homem não tem isso. Quem tem é a mulher. Então, essa mulher selvagem é aquela que consegue exteriorizar a sua essência, sem ter medo dos julgamentos, sem se punir, sem se auto-julgar. Porque o que acontece? Ela fala toda uma narrativa desse modelo que a gente vive patriarcal, que é um modelo como que nos coloca o quê? Como menores, submissas, né? Nós somos subservientes, nós somos incapazes, nós não conseguimos. Então, esse modelo patriarcal que a gente vive, ele abafou o nosso feminino, abafou o quê? O poder nosso de estar atenta. Então, a intuição é esse ouvido interno. É você perceber, é a tua percepção do redor do todo. Porque quando você é mãe, então, você percebe muito isso na maternidade. Por isso que eu me conectei muito com ela e com outros autores que trazem muito isso. Então, o mamífero, a mulher, ela é mamífera. Quando você está ali com o teu bebê, quando você está parindo, é um ato selvagem. O parir é um ato selvagem. Eu até, se você quiser, eu mostro fotos depois do meu parto, que o Leão nasceu na água, tudo escuro. Eu fiquei em silêncio o tempo todo. No final, eu vocalizava, porque o vocalizar, você gritar, né? A gente não fala gritar, é vocalizar. Você está exteriorizando esse ser selvagem, mamífero que você é, para trazer à vida, materializar uma vida que está dentro de você. E quando você vai amamentar, que é um ato mamífero, você quer o quê? Instintivamente proteger a tua cria, que é o que os lobos fazem. E aí a gente não quer as pessoas chegando, a gente quer silêncio, a gente quer estar perto, a gente quer nutrir. Isso é a mulher selvagem. E hoje em dia, para a mulher assumir esse papel, é uma batalha, é uma guerra. Tudo vai contra, né? Tudo vai contra. A sociedade moderna não quer essa mulher selvagem. Você é mal vista. Eu parei de trabalhar quando meu filho nasceu e eu fui apedrejada. Você não tem noção o quanto. Eu fui realmente queimada na fogueira. Eu fui chamada por colegas do meu trabalho, onde eu trabalhava, quando eu fui pedir demissão, de que eu era uma dondoca, que eu ia viver em casa cuidando do meu filho. Você é uma dondoca. Eu falei, não sou dondoca, porque eu não vou ter 5 empregadas em casa cuidando de mim. Inclusive, não tive mesmo. Eu cuidava da casa toda e do meu filho porque eu estava amamentando, e porque amamentar dá muito trabalho. Então, isso é um pequeno exemplo do que é você assumir, né? É uma luta mesmo. Eu não gosto dessa palavra, eu acho essa palavra péssima. Mulher que luta. A mulher guerreira. Guerreira. Péssimo, eu acho péssimo. Eu não gosto, mas infelizmente a gente ainda vive nesse contexto em que você é mal vista quando você assume esse lado feminino nosso. Porque a gente foi o quê? Pro lado masculino. É o fazer, 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 fazer. Ir à caça. Quem vai à caça é o homem. Isso é energia do masculino, ir à caça. O feminino é o que recebe. A mulher tem que receber. Não é para ela ir fazer. Ela pode ir trabalhar? Eu estou trabalhando, eu gosto. Mas não deveria ser a minha principal função de vida. Hoje a mulher se define como, quem você é? Ah, eu sou administradora, eu sou advogada, eu sou médica, eu sou... Não, você é uma mulher. Sim, não é, na verdade, eu acho que todo mundo, né, a gente virou uma função, né? Sim. Não só a mulher, eu acho que é bem forte o que você está dizendo, mas às vezes a gente acaba se resumindo à nossa profissão. Ah, o que é o Gabi? É o roteirista, publicitário. Mas quem é? Sim, quem é? Quem Você é muito além disso. Você é muito além disso. Mas muito mesmo. Isso a gente vê nas medicinas da floresta, ou quando você está num processo meditativo. Quando você consegue enxergar e sentir no teu coração a tua grandeza, você fala, gente, isso aqui não é nada. Isso não é nada. Por isso que isso me trouxe um poder e uma coragem de, tipo assim, se eu tiver que recomeçar toda a minha vida e todo o meu trabalho, eu vou recomeçar 1000 vezes quantas forem necessárias. Se eu tiver que trabalhar com comida, porque eu gosto de cozinhar, né? Eu já vendi comida para fora. Eu volto a trabalhar com comida. Se eu tiver que ser babá, eu vou ser babá, porque eu amo trabalhar com bebês. Então, assim, se libertar desse clichê, desse padrão tão arraigado de que você é isso. Ai, mas eu já estou há 20 anos trabalhando nesse local, eu quero me aposentar aqui porque eu mereço ter essa aposentadoria. Eu me libertei desses grilhões todos. Me libertei.
porque a gente é muito maior que isso, muito maior. E, então, eu trouxe esse valor para mim e eu quero trazer esse valor para a pessoa. Você não se define pela tua profissão, pela tua função, você é muito maior que isso. E maravilhoso assim. Desculpa, fiquei impactado aqui. Mas, deixa eu me recuperar, mas é porque eu tava querendo te perguntar alguma coisa e você foi trazendo, e aí eu meio que quebrei aqui a minha expectativa, mas eu acho que você acabou respondendo a pergunta. Sobre quebra de padrões e histórias repetidas. Então, a gente já até trouxe alguns exemplos assim que muitas mulheres elas estão vivendo, não só mulheres, mas homens também, eu também, Uhum. tem repetido padrões, inclusive esse é um assunto muito recorrente aqui. Eu acho que de todas as conversas que a gente teve, sempre volta nessa questão do padrão que a gente repete. E isso acontece porque a gente não tem consciência desses padrões enraizados. O que que pega que a gente está sempre naquele looping? A maioria das vezes é. A pessoa acha que tá tudo bem. Eu sei porque eu convivo com pessoas, né, no meu trabalho, e elas acham que elas estão bem. Porque elas ainda estão naquela questão de novo que eu falei, do vitimismo, da terceirização. Então elas não percebem que são elas, são frases que você ouve das pessoas, de se diminuir, né? De realmente colocar, ai, meu marido não presta, meu marido é isso, meu marido é aquilo, né? O meu pai ou minha mãe é assim, assado. Então, ela mesma não percebe que ela traz esse padrão. Então, o que que eu falo? Para você mudar um padrão, mas tem que estar doendo muito. No meu caso, como eu falei, foram rejeições ao longo da minha vida, rejeições muito fortes, que foi a última que eu sofri há 4 anos, mas foi uma rejeição assim, que eu vivi uma noite escura da alma, né? Eu não sei se você já ouviu esse termo, né? Sabe o que que é essa noite escura da alma? É você querer morrer todo o tempo inteiro, Nossa. e chorar praticamente o dia todo. E eu vivi isso por 8 meses, né? Após essa rejeição, onde as pessoas me viam. A pessoa acha que você está ótima, mas por dentro você está morta. Morta. Então, eu vivi uma noite escura da alma e eu falei assim: eu não aceito mais viver isso. Eu sei que o problema sou eu atraí toda essa rejeição para mim, eu atraí isso. A responsabilidade é minha, não é culpa. A responsabilidade é minha. E eu vou sair disso porque eu tenho uma vida para viver, eu tenho um filho para criar. E eu não vou deixar isso me consumir e virar um câncer, virar uma esclerose lateral amiotrófica, uma outra doença autoimune que vai me colocar numa cadeira ou numa cama. Eu não permito isso. Eu cheguei nesse ponto. Porque eu sabia que isso era um padrão muito forte meu. E foi aí que eu fui buscar ajuda. A gente precisa buscar ajuda. E também tem gente que não quer. Que não quer, tem medo, tem vergonha, não quer se expor, mas a gente precisa se expor. Porque senão você vai continuar naquele padrão. E a tua vida não muda. Então, você tem que estar aberto. Então, primeira questão é trazer para a consciência de que algo está muito errado e está doendo. E eu não aguento mais essa dor. Chega. E aí, agora eu vou fazer tudo o que for preciso para sair disso. Então, são esses 2 passos. E qual que é a relação de conhecer o corpo e romper esses ciclos? É você se perceber, né? É auto-reflexão e a auto-percepção do teu corpo. Então, o que que essa dor de cabeça aqui não passa? Por que que eu tenho tanta enxaqueca? Ou essa gastrite, né? Por que que eu tenho endometriose? É só meu estilo de vida? É minha alimentação? É o açúcar? Né? É o glúten, né? A gente fala muito e eu sou super a favor da gente falar da alimentação, sim, dos industrializados, dos transgênicos, né? Tudo ok. Mas o que que vem ainda mais profundo, né? O que que vem para essas dores no corpo, fibromialgia que eu tenho? Tem alguma coisa escondida lá atrás. Então, a gente perceber o nosso corpo e não achar que é normal. Ah, mas é porque na minha família todo mundo tem câncer de mama. Ah, eu vou ter também câncer. Não. Por que que você também tem que ter câncer? Todo mundo na minha família tem isso. Eu também vou ter, né? A gente trazer isso como se fosse uma verdade. Nós temos a força e o poder de mudar. Tem N histórias, livros, autores famosos, a Louise Hay, né, o Joe Dispenza, tem N aqui que a gente poderia falar, que se curaram de câncer e de várias outras doenças gravíssimas com o poder do mental, do pensamento, a mudança da frequência.
né? Então, você perceber no teu corpo que, tipo, não é normal viver desse jeito, com essa doença. E você pode explicar como funciona a liberação de bloqueios no seu método que você tem trabalhado ultimamente? Principalmente, você tem trabalhado muito com mulheres, mães, gestantes. O que você faz ali para provocar essa liberação, para ajudar essas mulheres? Tá. Na gestação, não dá para adentrar processos muito profundos, porque você tá com outra vida ali. Então, é algo mais sutil. Na meditação, é só uma meditação simples, meditação guiada, tá? De relaxamento. Então, na meditação, a gente não trabalha nada, nem no pós-parto imediato. Pós-parto é depois de 1 ano. Tá? Então, ganhou o bebê, depois de 1 ano a gente começa a trabalhar algo mais profundo. Não dá para trabalhar nesse período. Agora, as tentantes, que são aquelas mulheres que estão com dificuldade, aí sim a gente às vezes precisa cavucar, precisa ir nas profundezas. E aí você tem que ver se a mulher está apta, se ela está aberta a esse processo. Então, tem esse intervalo que não dá para trabalhar. É uma meditação simples, é uma massagem relaxante. Então, não é uma intenção de liberação. A gente vai relaxar dores nas costas, dores nos ombros, um inchaço nas pernas, né? Algo mais assim, para dormir mesmo, né? Não dá para você trazer à tona certos conteúdos que são muito profundos, porque você tá aí com a lei do outro ser, num puerpério você tá, né, muito focada ali no teu bebê. Então, você não quer ter uma crise, uma catarse, tudo isso, né? Agora, passou dessa faixa, a gente vai liberando o corpo através desses toques. E Sheila, qual que é o papel da autocompaixão nesse processo? É a mulher se perdoar. Então, ela se perdoar e integrar de novo, né? Falando da integração, de tudo aquilo que ela fez, ela escolheu. A vida é feita de escolhas. E eu sempre falo, naquela época, naquele momento, você fez essas determinadas escolhas de acordo com o que você tinha ali de material, de informações, de experiência, de vivência da tua vida. Hoje você faria diferente? Faria, mas não tem como mudar. Então, a autocompaixão, ela diz respeito a você trazer tudo aquilo para você, se perdoar e agradecer. Então, elas vêm muito interligadas, essas duas palavras. Eu agradeço por ser quem eu sou e por todas essas situações e pessoas que eu vivi, que estiveram no meu caminho e que me fizeram chegar onde eu cheguei. Então, eu mesma vivi essas situações em que, se eu não tivesse autocompaixão, eu estaria totalmente derrotada. Essa é a palavra. Derrota, né? Ou até não estaria nem mais aqui presente. Porque se você fica, mas fulano me prejudicou, fulano me ameaçou, fulano me obrigou a fazer tal coisa, e você não integra e não tem autocompaixão por você mesma. Na época eu fiz algumas escolhas, fiz. Era o que eu sabia, era o que eu tinha naquele momento. Então eu coloco isso para dentro de mim e trago luz. A autocompaixão, você vai trazer luz para aquilo. É uma sombra que você trouxe, mas você vai colocá-la como luz. Então, isso faz parte de quem eu sou, então eu vou usar para quê? Agradecer e mostrar para outras pessoas que sim, você viveu tudo isso. Mas isso não te define quem você é. Todas essas sombras, todas essas dores, todas essas perdas não fazem você quem você é. Você é muito além. De novo, gente, voltando para nossa essência. A gente é muito maior do que tudo isso. Isso é autocompaixão. Para você, no sentido mais profundo, como que a mulher ela pode conquistar essa liberdade, essa presença, né? Ser dona de si, vamos dizer assim. Eu falo que é a soberania, né? Ser soberana sobre você é você ter muita consciência de quem você é, que isso é um processo também. É um processo que não tem fim também, não tem fim. Acho que você vai caminhando e vai tendo Sempre mais. tem, né, um lugar para a gente evoluir. E para descobrir, né? Novas descobertas. Você vai criando soberania sobre si e tendo uma certeza de que ninguém vai te salvar. Não existe uma salvação interna. Você é a tua própria cura. Você é o teu próprio ser divino que há em você. Não existe nada fora, é tudo dentro. Então, essa é a tua soberania.
Você vai ter ajuda, você vai ter amigos do plano físico, amigos no plano espiritual, mas tudo diz respeito a você, porque na hora que você partir, é você com você mesmo. Não é nada externo, é tudo dentro. É tudo dentro de você. Então, sempre o caminho da soberania, da tua inteireza, é dentro de você. Então, acho que é esse o foco da minha vida, do meu trabalho. E toda essa soberania, autoconsciência, autorresponsabilidade, como que isso impacta na jornada cotidiana da pessoa, da mulher principalmente? É você perceber as pessoas. Hoje, por exemplo, eu trago isso para mim e para as pessoas ao meu redor e para as mulheres que eu atendo. Perceba quem está tentando te manipular, quem está tentando sugar tua energia, os vampiros, né? Os vampiros não são só os espíritos, são pessoas vivas, né? Que querem te sugar, pessoas que não são tuas amigas ou se fazem de tuas amigas e querem só colher informações. Sabe aquela pessoa que só quer colher informação de você? E aí você vai perguntar, aquela pessoa não responde nada? Então você está muito atenta, é aquela mulher selvagem intuitiva. Você está muito atenta às pessoas, a como elas estão lidando com você, como elas querem agir com você. Então, eu estou muito atenta e eu falo isso para a mulher. Para você estar atenta na autopercepção e na percepção do teu redor, você tem que estar no momento presente. Por isso que o meu trabalho traz muita meditação. Você tem que estar muito na presença, senão você não consegue perceber as coisas ao seu redor. Como as pessoas e as situações querem te manipular, querem abusar de você, né? Ou você mesmo, de repente, abusar de alguém. Então, é justamente você se colocar, se posicionar perante as pessoas no teu cotidiano. E Sheila, você pode deixar uma mensagem para essas mulheres, de repente uma mulher que está passando por uma situação difícil e quer uma ajuda, buscar uma evolução? A primeira questão foi você mesmo já falou, busque ajuda, né? Busque ajuda, não dá pra gente viver sozinho. Eu tenho muita ajuda, né? Seja de pessoas próximas, terapeutas, pessoas que também me ajudam no meu processo, mas lembrando, o processo é sempre meu, eu sou responsável, mas também a tua força em você de querer sair dessa situação. Então, se você está sofrendo, está passando por alguma dificuldade, está doendo muito mesmo, está batendo ali forte, vá atrás de ajuda que você sabe que realmente vai fazer essa transformação. Então, eu sou muito dessa bandeira, eu tenho viés mesmo, eu não tenho problema de falar, dessas terapias integrativas, que vão tratar o todo, não só o físico, mental, emocional e espiritual. Tem que colocar todo mundo junto, tudo numa caixinha só e tratar você como um todo, porque é possível sair, é preciso força, é preciso coragem, mas isso está em você. Não deposite no outro. Eu, por exemplo, sou uma guia, uma guiança, mas a força está em você. E bora que você vai conseguir. Sheila, muito obrigado pela sua presença aqui no Life, foi um prazer te receber e que você volte para a gente falar sobre outros assuntos, porque ficou bastante aqui pendente e a gente pode falar sim. Obrigado, Eu que volte sempre. agradeço, espero ter contribuído com você, com os espectadores e que realmente a gente consiga ir transformando aos pouquinhos. Gratidão. Se o corpo guarda memórias, se sombra e luz querem ser integradas, e se o feminino pulsa intensamente dentro de nós, então a cura começa quando paramos de lutar contra nós mesmos e começamos a acolher. Que essa conversa com a Sheila te inspire a ouvir o seu corpo, respeitar suas cicatrizes e se reconectar à potência que habita em você. E para você que nos acompanha, qual é a parte que está pronta para ser ouvida e acolhida hoje? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. E você também pode agendar uma conversa com um dos nossos profissionais da plataforma através do QR Code na tela ou acessando unolife.com.br. E aproveitando, já deixa o seu like para que outras pessoas possam ter acesso a essa conversa. Obrigado por nos assistir e até o próximo episódio.